Estão entrando. Vai. Vitória. Então, gente, boa tarde a todos. Bem-vindos ao Concerto de Poesia do Instituto Estação das Letras, que hoje traz, para nossa alegria, né, traz uma poeta do Sul, uma poeta que eu conheço há muitos anos, não sei se uns 40 anos, né, Maria? Muito tempo, muito tempo. Live meeting. Que é a Maria Carpe, né? Maria Carpe é uma das mais importantes poetas do Sul, do Rio Grande do Sul, né? Eu queria pedir que alguém fechasse o microfone. Enfim, eu não estou... Né? Então, Camila, se puder falar, assim, fechar. Deixei. É que outra pessoa falando, parece que eu não estou falando. Então, vou recomeçar. Né? A Maria Carpe é uma das mais expressivas poetas do Rio Grande do Sul e da poesia contemporânea. Eu posso dizer contemporânea, mas surgida, né, na década de 80, sendo que ela surge já escrevendo já na virada dos 50 anos. Nós vamos depois conversar sobre isso, né? Ela tem 18 livros publicados, vários prêmios, né? O Prêmio de Revelação de Poesia de 1990, do APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte. Foi patrona da Feira do Livro de Porto Alegre, em 2018. Tem traduções na Itália, na França. Livros juvenis, além dos 18, né? Um livro juvenil que ela publicou há pouco tempo, né? E ela acaba de lançar esse livro aqui, está lançando. Nós estamos fazendo a divulgação aqui no concerto. Olha, está ela ali, ó, A Esperança contra a Esperança. A Maria, ela gosta sempre de dizer, né, que os orgulhos dela tem, além dos 18 livros, né, que ela tem 4 filhos e 6 netos, tá? E esse aqui vai estar sendo lançado em Porto Alegre mesmo, no dia 27 de maio, dia que ela faz aniversário, tá? Aniversário. Então, a gente está aqui tendo a alegria de assim, fazendo uma espécie de preliminar, né, de apresentação do livro, e depois vocês podem, a gente deixa aqui o endereço para compra, né, pelo site da editora, né, Maria? Depois a gente vai ver como fazer isso, para colocar o site da editora. O Nuno é melhor que eu para essas coisas, viu? Então, é uma alegria estar com vocês aqui e poder trazer essa poesia, né, que é uma poesia de uma densidade rara, né, que ela mescla, né, tem muito, né, de filosofia, não é? A Maria, ela tem uma formação que talvez encaminhou ela para a leitura também de filosofia, embora ela não seja uma filósofa, ela é formada em advocacia, foi defensora pública, né? E é poeta, cronista e ensaísta. Ela assina uma crônica semanal, mensal, na Zero Hora, e volta e meia eu estou aqui lendo as crônicas da Maria, embora a Zero Hora quase não chegue aqui, e, de resto, a poesia gaúcha quase não chegue, assim, os contemporâneos chegam muito pouco até nós, muito poucos. Né? Eu conheço a poesia do Ricardo Silvestrini e de outros poetas, mas, assim, não é uma coisa que esteja no nosso cotidiano, assim como a poesia daqui também, muita gente, eu falo de poetas cariocas, e lá no Sul as pessoas não conhecem, né? Então, tem essa... Acho que a internet vai facilitar, está facilitando esse contato, né, Nuno? Então, eu vou passar também a palavra para o Nuno Rau, que ele é que conduz a nossa conversa. Vai ser uma conversa entre nós três e depois com o público. A gente vai abrir para as perguntas do público, tá, Maria? Obrigada. A Maria gostaria de... uma das curiosidades que eu tenho, eu ia transferir ela, né, para esse início de conversa, porque Maria, ela sempre escreveu. Ela se conhece, ela disse que estava na barriga da mãe e já escrevia, que era uma escritura mental, né? Mas mental, espiritual, né? Mas na verdade, ela só publica com 50 anos o primeiro livro de poesia.
eu queria assim deixar essa pergunta assim no ar e você complementa com a tua introdução que você ia fazer. Deixa essa pergunta para a Maria responder. Quer falar? Bom, boa tarde a todo mundo, né? A todas e a todos. Obrigado aí pela presença nesse sábado chuvoso aqui do Rio de Janeiro. Não sei como está em cada região do país, né? Aqui está um clima agradabilíssimo, ameno. Eu não tô. Eu gostaria que fosse mais alto. Pode Tá. ser? Mais alto. Tá. Deixa eu ver. Tá melhor agora? Agora ficou. Tá. Então, vou repetir. Então, boa tarde a todas e a todos. Obrigado pela presença Obrigada, aqui nesse sábado chuvoso aqui do Rio de Janeiro. Aqui está uma temperatura muito amena e agradável. Não sei como é que está nas outras regiões do país. Aqui está lindo, lindo, lindo. Então, O sol está brilhando. É que aqui o sol, quando brilha, é lindo, o céu do Rio de Janeiro é lindo, mas ele também torra a gente, é uma temperatura do Senegal, né? Enfim. Bom, eu acho que eu tenho várias questões para trazer aqui. A Suzana já fez a sua apresentação, querida Maria Carpe, que se a gente fosse fazer a rigor, levaria 1h30 só a apresentação, que é uma vida intensa e extensa, né, e profunda, com uma relação profunda com a poesia, com o direito, como disse a Suzana, com a filosofia, né, com muitas premiações. Só o Açorianos você ganhou 3 vezes, né, pelo que eu sei. E eu só vou dar aqui de público o testemunho que eu dei antes da gente entrar, que a minha relação com a sua poesia é uma relação que começou na pós-adolescência. Foi quando eu li pela primeira vez seus versos e li também um pequeno ensaio, que eu não vou lembrar de quem era, sobre a sua poesia, que me encantou. Eu tinha ali pelos 15 ou 16 anos, eu acho, e desde então eu acompanho, assim, de algum modo, a sua produção de tal forma que está aqui tem um sentido um pouco mítico para mim, né? Assim, de estar conversando pela primeira vez com alguém que há 40 e poucos anos eu venho ali, de algum modo, acompanhando. Então, eu peço que você converse um pouco sobre essa questão da Suzana, e que a Suzana colocou, que é fundamental, uma questão muito interessante, e após isso você fale 3 poemas para a gente, para começar a festa. 3 em 3, viu, Maria? Obrigada, Nuno. Prazer, obrigada a todos que estão presentes, meus amigos e amigas, especialmente o Ricardo, que eu conheço há tanto tempo. É uma alegria revê-lo. Muito obrigada pela participação de todos. Eu brinquei com a Suzana que eu sou poeta desde o ventre de minha mãe, pela sensibilidade que a gente tem de perceber o mundo e interpretá-lo. Porém, eu só me disciplinei já perto dos 40 anos. Me disciplinei como escritora. Eu digo sempre, todo mundo é convidado a ser poeta, que é a cordialidade com a vida. Nem todos precisam ser escritores de poesia, que requer muita disciplina. Então, eu me disciplinei, já com 39 anos, 38 anos, e depois eu aguardei, fui acumulando textos na gaveta, até que, com 50 anos, eu decidi publicar meu primeiro livro, Nos Gerais da Dor, que depois eu vou ler um poema do Nos Gerais da Dor. Nos Gerais da Dor é a dor individual, a dor coletiva e o elegido da dor, que é o testemunha perante a humanidade. Eu vou ler um poema de Nos Gerais da Dor. Sim, um detalhe muito importante. Nos Gerais da Dor foi traduzido e editado na Itália, né? Nel dolore sconfinato,
pela Morlac Editore. Tá? Então, já foi traduzido, inclusive, na Itália. O amor não há de vestir-me do nada, tecerá fio a fio. Da brutalidade do meu esboço, somará as dúvidas, os cerzidos da pele, as vacilações, a secura, com seda, fio a fio. Tal o meu corpo glorioso, começará do casulo aberto da minha carne padecente e de sua coerência obscura. Esse é nos Gerais da Dor, onde eu falo da dor individual, coletiva e principalmente do elegido da dor que a sobreviveu e que é uma testemunha perante a humanidade. Não sei se eu leio mais um outro, acho que eu leio mais um outro dos Gerais da Dor. Só tu, amor, alta noite, sabes da minha dor. Eu, que a sofro, de entorpecida, nem mais a entendo. Só tu provas e enxergas que eu sofro. Eu, de companhia constante, nem percebo seu dardo e eu tenho nas entranhas como órgão vital. Só tu choras pelo sangue que me escorre há tanto. Eu me alegro como se fora um manancial. Então, eu leio dois, porque depois eu vou acrescentar outros. Eu quero acrescentar logo em seguida, porque é um tema do amor. Eu escrevi todo um livro chamado A Força de Não Ter Força, que é o amor. O amor é a força de não ter força. Então, eu digo, eu a canga e o amor o brilho, eu a pedra e o amor a gema, eu o gemido e o amor o canto, eu o transido e o amor o vento, eu, grão podrido do amor arvoredo, eu as cinzas, os senões, de seu alento alteando se chama, eu ao meio, a pedaços e farpas, pondo-me inteira a sua agulha, a seu amálgama de suor e sal, que o meu sabor é sabê-lo e meu saber é saboreá-lo. Eu acho que eu interrompo um pouquinho para outras perguntas. Ou a Suzana vai me dizendo se eu vou lendo seguido. Suzana, tu que me orienta. Tá mudo, Bom, tem Suzana. um verso Tá mudo. que diz muito respeito a mim. Depois vocês me interrompem. Eu tenho um livro, As Sombras da Vinha, que foi publicado pela Bertrand e que ganhou um prêmio especial na Casa das Américas com o voto do Tiago de Mello, que achava que As Sombras da Vinha era um livro de amor. Mas é a minha experiência. Eu fui criada embaixo dos vinhedos em Guaporé. Então, eu sei tudo sobre os vinhedos, desde a sua plantação, a sua poda, o seu cultivo, até a sagração do cálice. Então, eu falo na sombra do vinhedo. E eu tenho esse verso que eu dedico a vocês. Quero estar rente a tudo, roçando as vísceras, cheirando os acúmulos. Quero apresentar-me com a cara e as mãos de quem acabou de fuçar as hortas, em desalinho, em farpas, em suor misturado aos sucos, com manchas de frutas que não alvejam. Os cabelos emaranhados de folhas e presságios, as sardas da longa exposição à inclemência. Quero ser da poesia
o bicho mais bravio. Puxa, obrigado. Obrigado. Você ia falar, Suzana, você estava falando quando Depois eu estava vou mudo. Não, precisar de água. eu acho que tem uma pergunta da Mara Sena. Mara, quer falar? Não, eu estava batendo palma, que botei reação em vez de colocar Eu, no. eu vi, eu vi uma mãozinha ali, mas Não, em você vez de colocar no chat, eu coloquei aqui, perdão. Vou precisar de água. diz aí, então. Água, suco, qualquer coisa que tem na geladeira. Sigo, então, é isso? Posso seguir? Bom, Maria, há uma professora que eu não consegui recordar o nome, que disse uma coisa muito interessante sobre sua poesia, que ela tem uma característica temática, que ela vai se acercando do tema e vai elaborando o tema. É a Nair Tesse, a professora Nair Tesse, do Letras. Exatamente. Ela disse que eu sou uma professora temática. E realmente é assim. Eu gostaria que você falasse sobre isso e da sua relação com a poesia nessa perspectiva. Eu não escrevo versos avulsos. Eu me apaixono de um tema, que nem a migalha e a fome, que nem o perdão imperdoável. Eu me apaixono de um tema, e eu fico girando em torno daquele tema, até concluí-lo, né? Então, eu tenho o herói desvalido, que é o herói que não tem apoio, né? Então, eu me apaixono do tema. O tema é que me atrai. E aí eu fico girando em torno, escrevo todo um livro em torno de um tema. E você poderia, então, falar para a gente 3 poemas que demonstrem essa de maneira assim mais explícita para Eu teria que ler todo mundo que está aqui? mais de um dentro, mas todos os livros. Eu quero falar para vocês também um outro assunto muito importante. Desde pequena, eu sou apaixonada por Joana d'Arc. Desde pequena. Vi o filme da Ingrid Bergman, coisa linda. E me apaixonei por Joana d'Arc. Até que eu escrevi A Chama Azul, que é o poema de Joana d'Arc, que também foi editado na França por Les Arrêts Éditions, La Flamme Bleue. Também foi editado na França, com a tradução da grande Helena Ferreira. Vou ler dois poemas da Joana. Não era intenção de Joana ser Joana, mas era destino da lâmina encontrá-la. Não era intenção de Joana ser Joana, mas era fulgor da chama incendiá-la. Não era intenção da menina cortar os cabelos pelas crinas, desnudando-se da lã pela armadura. Nem o cavalo farejava o gume em suas mãos, a densa saliva da neblina. Antes, farejou o que restava de boninas na pele de água, onde a inocência brilhava. Não era a intenção da pastora do silêncio ouvir as altas vozes cardando a noite, mas era puro do silêncio alterar-lhe as veias azuladas. Não era a intenção de Joana interpretar as letras que nem sequer as soletrava, nem lhe apetecia ter palavras com o fogo ao pé do ouvido, mas era mendicância da escritura incendiá-la. Eu vou desenvolvendo, mas o pior foi o silêncio de Deus, quando ela não mais ouviu. Eu tenho um poema no final, que quando ela não mais ouvia a voz de Deus, é porque Deus queria ouvi-la.
e ela alteou-se em chamas. Dentro desse mesmo aspecto, depois, mais tarde, eu escrevi O Herói Desvalido. Né? Por exemplo, Tiradentes era um herói desvalido. Depois que a gente o homenageia. E esse também eu tive o privilégio, para mim é um privilégio. Também foi, além de ser publicado pela Bertrand, ele foi traduzido por Helena Ferreira na França. E aí até o nome que eu dei para o Herói Desvalido, eu acho que já é uma poesia. L'héros malgré lui. O herói, apesar dele. Porque não tinha a palavra desvalido na França. Então, o primeiro poema do Herói Desvalido é assim. Ei-lo, o rejeitado exímio, com os membros sadios amarrados à cabeça de força, os remos presos à árvore, exímio guardador da seiva, exímio paralítico sem paralisia, com o carimbo no rosto e a vela fugaz do pavilhão eterno, exímio clarão de lucidez inculta, exímio inválido, contrapeso anal dos sensatos, sobre o reboliço da credulidade, a não deixar os flancos afundarem. O mar que lhe vem à garganta, exímio desvalido, gaivota à proa, ei-lo, brotam-lhe ramos pelos poros. Então, a minha poesia, ela se exercita em paradoxos, em oxímeros, em contravenções, e vai aclareando. Maria, a gente tem um pedido aqui da Lila Maia, da querida Lila. Ela pede para você falar, não sei se você conseguiria fazer isso agora, o poema da página 65 do livro As Sombras da Vinha, desse livro As Sombras da Vinha. Você teria como falar esse poema agora? Mas eu teria que pegar aqui. Tu enxerga a sombra da vinha, tu encontra? A Mariana vai ver se encontra. Então, vamos à frente. As sombras da... É porque eu não tenho os livros aqui. Eu tirei das Sombras da Vinha, foi aquele que eu sei, ela vai ver. Que interessante, vamos ela à frente, tem o meu então, livro em mãos. Enquanto o livro chega. Uma coisa também uma questão que Tá, eu que página é? já está aí, tá. 65. 65. Qual é a página? 65. 65, Maria. Poema 30, né? É. Tá. A poesia não é premonitória. Os degraus para chegar à alta copa suspensa pelos ventos. Ela é a varanda sonora. Não é o prenúncio da semente, mas a semente inspirada nas uvas e medulas. Não é o avançar do sol sobre as mortes e a água, mas o sol descansado, qual moeda sobre as pálpebras. A poesia não é o dia seguinte, mas o sem fim, o tremor do rio no mar, o tremor do amor no rio da boca, e de bússola um coração claro, obstinado, sem âncoras. Quem é que pediu? Quem é que gostou desse? Foi a Lila Maia. Fala aí, Lila.
Fala, Lila, fala com a gente. Que Ali, amor, Microfone, Lila. abre tira o o som, tira o microfone. som, Lila. Obrigada. Ó, puxa, obrigada. Eu sou tua fã, Maria. Eu, quando li esse Que poema, eu fiquei amada, te profundamente emocionada. agradeço muito. Eu é que agradeço. Eu aprendo muito lendo os teus poemas. Obrigada, Lila. Que bom que tu existes. Obrigada. Bom que você existe, Maria. Obrigada. Esse poema é belíssimo. Ele estava aqui também estava na agulha aqui para eu falar todo ele, né? Mas quando ela diz Qualquer assim, coisa, a minha neta pega o livrinho. tá, ela diz assim, né? O tremor do rio no mar, o tremor do amor no rio da boca, e de bússola um coração claro, obstinado, sem âncoras. Um coração claro, obstinado, sem âncora. Sem âncora. Que maravilha. É por isso que algumas pessoas associam a sua poesia a alguma coisa barroca, por conta dessa riqueza Muita gente já falou que a minha poesia é barroca. Exatamente, por conta dessa riqueza de imagens, desses oxímoros, enfim, isso cria essa sensação. Maria, você também tem uma ligação, isso sempre me pareceu, com a filosofia. E quem já ouviu você falar ou já leu entrevistas suas, tal, sabe que alguns filósofos são mais caros para você, como Vico ou Teilhard de Chardin, entre outros, né? Queria que você falasse dessa relação da sua poesia com a filosofia. Como é que existe esse vaso comunicante? Sim, eu entendo. A minha ligação com a poesia, com a filosofia, é quando a filosofia se abre para a poesia. O final do Heidegger é pura poesia, né? Mas o meu encontro foi muito importante também com Maria Zambrano, a filósofa da Espanha. E ela quer fazer a união entre o pensamento e a poesia, que se chama a razão poética. E eu também estou procurando isso, uma poesia de pensamento sem ser racional, no sentido mais exato do termo, mas uma ligação, razão com poesia. Gosto muito de ler Levinas, Buber, essa turma, os franceses. Eu gosto muito dos escritores israelitas também, eles têm uma afinidade enorme comigo. Então, eu leio muito poesia, mas é aquela poesia, a filosofia, que se abre para a poética. Isso, para mim, é importante. Leio muito. Até vou pedir uma desculpa aos escritores, eu acho que eu leio mais filosofia do que romance. Está aí, talvez, a chave, né, da tua ligação, né, que acaba sendo realmente você persegue um tema, e é um pouco isso, essa busca filosófica, né, também. Né? É uma procura. Por exemplo, dentro também da filosofia da linguagem, eu fui professora da filosofia da linguagem jurídica na PUC. Então, dentro da linguagem jurídica também eu procuro esse lado. O grande autor que eu amo é Ricoeur. O livro dele, O Justo, é magnífico. E ele também entende de linguagem, o Ricoeur. Eu amo o Ricoeur. Então, são coisas assim, juntando também com o fato de eu ter sido defensora pública e ter escolhido a área da infância. A área da infância, para mim, foi importantíssima. Eu fui o primeiro Conselho dos Direitos da Criança, eu participei da organização, depois de aposentada, eu fiquei pela OAB, pela Defensoria Pública
dentro da área da infância, a área que eu sou apaixonada. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, para mim, é o mais belo poema social que existe. Ele não foi uma lei de cima para baixo. A sociedade civil organizada se uniu e fez esse texto. Lá dentro tem um artigo que nenhuma outra lei propôs. Ela diz que é um dos direitos da criança o direito de brincar. Isso é lindíssimo. Aliás, eu tenho uma ideia que a criança tem que aprender, primeiro tem que deixar ela brincar antes de ler um livro. Antes de saber que a árvore é uma palavra, ela tem que subir na árvore. Ela tem que saber o que é a árvore, e não no livro. O brinquedo é essencial para a criança. E nós não ensinamos poesia para a criança, é a criança que nos ensina a poesia. Maravilha, Maria. É isso aí. Maria, então, fale 3 poemas para a gente, para fechar esse ciclo. Eu vou ler um poema de um livro que eu editei quando patrona. Sou essencialmente sul. O sul não precisa sair do sul, desnortear-se para viajar em afluentes e veleiros. O sul, mais ínsula do que hemisfério, não precisa dar corda às coisas. O continente se alonga e se expande inteiro na pulsação sulina do cruzeiro e nuvens. O sul não é somente o desalinho do infindável. O sul é o pampa e o penhasco, a vastidão e o desfiladeiro, quando os campos ingressam na vertigem azul e verde, e o rumor amornado se desgarra da ferraria dos cascos a freio de rédeas retesadas para os cavalos saltarem à distância protegida pelo abismo. Eu tenho um poema que eu amo especialmente, que vem logo depois. Todo morrer sulino é imenso. Por mínimo e despercebido, é imenso. Nunca mais a visão imensa daqueles olhos, sobras do existir, desde o alpendre, e o pulsar da vida retirada, dando montaria à morte. As entranhas sabem daquele imenso morrer, antecedendo o percurso sem volta. O espesso arvoredo vai ladeando a ausência quando o morrer procura sombra. O céu tem várias moradas. O sul, morada única. A morada da solidão, a temperar o corpo para a morte. Fala mais um para a gente, Maria. Mais um, então vamos ver se eu... Gente, Eu acho que eu vou insaciáveis, viu, Maria? desse livro que eu vou publicar, que eu vou editar agora. Eu quero falar o seguinte, na pandemia, eu escrevi o meu primeiro livro para a infância, nunca tinha escrito, né? Que se chama O Quebra-Galho e o Faz de Conta, onde o uno, dois irmãos. O quebra-galho é a prosa
e o faz de conta é a poesia. Então, eu desenvolvo a prosa e a poesia para a criança, aqui no meu livro, o Quebra-Galho e o Faz de Conta. Eu vou ler, então, desse aqui que eu vou lançar. A esperança de quem morre torna-se matéria de poesia. Os restos do naufrágio estão prenhes de poesia. Se alguém morrer de amor, torna-se semente. E talvez o grito de uma árvore emplumando-se, como se a própria morte se inclinasse a ser uma pessoa de nascimento contínuo. Ela nunca será um hóspede de vários dias. Será apenas uma visita, inesquecível visita de um sonho prensado aos pés do cultivador das vinhas. Visita que acorda a vigília dos odres. Todos aqueles que te salvaram morrendo respiram teu fôlego. Esse aqui também é muito emblemático. Onde estavas quando esvaziei o cálice? Estava vindo. Onde estavas quando me rasgaram as vestes? Estava vindo. Onde estavas quando supliquei tua presença? Estava vindo. Onde estavas quando a morte calou minha boca? Estava vindo. Onde estavas quando os vermes comeram minha frase corporal? Eu estava te pronunciando. Quando você falar, fala a página para a gente acompanhar. Que eu tenho um que eu ia te pedir para ler, que é 1 e 2, são os primeiros poemas desse livro que você está lançando, né? A Esperança contra a Esperança. O 1 e o 2. Você está com ele na mão? Estou. 1 e o 2. Tá. Do medo, tá. Pode ler. Você quer ler? Quer que eu leia? Você lê? Não, pode ler. Eu gosto de te ouvir também. Ah, é? Então, lá vou eu. 1. Eu não tenho medo do inferno. Tenho medo do paraíso. Eu não tenho medo do ódio, mas medo avassalador, sem costura, do amor. O medo é meu caminho. 2. Eu tenho também medo da escrita, medo de que meus rios nela não fluam, que as árvores nela não deem fruto. Medo do amor capturado pela palavra, como os peixes na rede do pescador. Agora a escrita tem medo de mim, estreita a porta, como a pomba no alçapão da tinta, sou o alarido da seiva. Que linda! Como é bom me ouvir. Eu tenho tempo para uma piada? Não. Querida, eu tenho tempo para uma piada? Não. Tem, Por favor, claro, por favor, todo fale. tempo. É seu. Como eu sou mais inédita do que publicada, o meu filho e eu sempre dizia, eu não me lembro disso, eu não me lembro de ter escrito isso. E o Fabrício, o Carpinejar, achou que era um charme de minha parte dizer que eu não me lembrava. Então, ele pegou 2 poemas meus, inéditos, e disse, mãe, eu quero te ler os meus últimos poemas que eu escrevi para ver o que tu achas. E eram meus. Então, ele leu 2 poemas meus inéditos, com muita ênfase,
disse, e leu, e disse, mãe, o que tu acha? Meu filho, como tu melhoraste? Eu não sabia que era meu. Aí eu disse para o Fabrício, quando ele terminou, o que tu acha desses poemas? Eu não tinha percebido que era meu. Era verdade, aí ele se deu conta. Aí eu vi que a atmosfera era mais ou menos, né? E ele terminou e disse, mas como tu melhoraste? Filha. Muito bom, muito bom. Ah, Maria, mais de uma vez falou também sobre a relação da poesia com a educação dos sentidos. E nisso nessa abordagem, né, você falou principalmente do sentido do olhar, né, da poesia como uma educação do olhar e como uma educação da escuta. Então, eu queria que se você pudesse falar sobre isso para a gente, porque isso é profundamente político, no meu entender, né? Essa educação dos sentidos, Eu sempre digo, eu principalmente sempre o olhar escuta, é profundamente falo para os político e, portanto, professores estético. que eu sempre falo e comento que a gente tem que exercitar os sentidos, não só a razão, é a sensibilidade. A sensibilidade é muito importante. A gente tem que aprender a orquestrar a sensibilidade. A poesia vai além do ver, ela é perceber o visto. Isso é muito importante. Tem pessoas que enxergam, mas não percebem. Eu tenho todo um livro sobre isso que se chama O Cego e a Natureza Morta. É também um livro que eu publiquei, onde eu falo sobre o problema da visão. Então, os 5 sentidos, mais para o poeta, a intuição, né? Tem que ser exercida. A gente tem que exercer, a gente tem medo de exercer o sentido. Também eu tenho um livro inédito que eu falo sobre a pele, né? A usura e a pele. A gente tem medo de se tocar, do cuidado, do abraço. É muito importante esse detalhe do toque, da pele, do abraço. E a gente se sente vulnerável, mas se a gente não é vulnerável, que nem o herói desvalido, a gente não faz nada. aí. Maria, eu vou fazer uma perguntinha agora, não sei, o Nuno deve estar com alguma engatilhada lá, mas é uma coisa que me ocorreu, quer dizer, uma das traços do teu trabalho, né, principalmente em alguns livros, né, é a tua relação com a Bíblia, né? E Muito, você muito, mesmo muito. já Muito, falou muito forte. em alguns momentos, Não, né, que Teresa de não. Ávila, São Juan de la Cruz são Sim, algumas sim, das leituras que você sim. faz, né? Como é Não, que eu leio... Não, desde pequena, quando a gente ia na missa, o detalhe era as 2 leituras, a leitura da palavra. Tinha o Novo Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Para mim, a beleza do Novo Testamento são as parábolas. Jesus foi além de todo o mérito em torno de sua pessoa, ele foi um poeta da palavra. Ele usava parábolas. Parábola é transferir o sentido para uma imagem. Tanto que eu, quando leio, eu não leio a palavra, eu vejo. A melhor poesia eu vejo. Então, essas parábolas eu vejo, eu percebo, eu estou vendo, eu estou enxergando, eu enxergo. É muito interessante. Depois eu me apaixonei por Abraão. Eu me apaixonei por Abraão, porque ele barganhava com Deus. Que coisa fantástica ficar barganhando com Deus, face a face. E aquilo de que ele ia oferecer o filho em holocausto, disse, não. Ele deve ter algo na manga, ele não vai entregar o filho assim no mais.
E eu descobri, depois eu li em tudo quanto foi filósofo, inclusive em Kierkegaard, e descobri o que ele tinha na manga. Eu descobri. E aí eu fiz um livro sobre Abraão. Eu não sei se eu vou dizer agora aqui, eu vou deixar que vocês leiam o Abraão, para ver o que ele tinha na manga. Lê o Abraão, se você tem aí. E Não, você não, tem vários... não, o Abraão é prosa, não é poesia. Bom, Tá. o que ele Não é tinha na porque você manga, o que cita o ele tinha Abraão... na manga é que quando o menino diz, pai, onde está o cordeiro? Aí está tudo. Ele criou o cristianismo, porque ele exigiu que Jeová oferecesse o cordeiro. E Jeová ofereceu Jesus Cristo. É fantástico isso. O menino pergunta, Isaac, onde está o cordeiro? E Abraão responde, Jeová providenciará o cordeiro. E o Senhor não pode ser menor do que o seu servo. Então, ele provocou Deus a, no tempo certo, entregar o cordeiro pascual, Jesus Cristo. Bom, depois, mais tarde, que eu publiquei o Abraão, o apóstolo Paulo disse de que ele era a encarnação da esperança contra a esperança. Aí eu fiquei meditando o que é a esperança contra a esperança, que era a encarnação do Abraão. E escrevi a esperança contra a esperança. E agora, na pandemia, eu escrevi um artigo também sobre a esperança contra a esperança, que eu juntei no livro. Eu fico meditando, pensando. Ah, sim, mas eu te digo sempre, o poeta mais escreve quando ele não escreve e tem tempo para sonhar. A minha poesia é sonhar. Então, você poderia falar 3 poemas para a gente, Maria? Mais um poema? Mais A 3. gente vai perseguindo o poeta com poemas, tá? O concerto é esse. Quem fala é a poesia. Qual é que foi? Tem o prefácio, vou fazer, enquanto ela procura uma divulgação aqui do livro da Maria. O prefácio, na verdade, é o artigo que ela escreveu. Os Cantares da Semente, Os... eu fiz os Cantares da... Ah, sim, isso aqui é importante. Isso aqui, quando eu falo para os meus filhos, eu digo sempre, vamos agradecer o que nós temos e muito mais o que nós não temos. Aí eu fiz, no livro Tudo que é Belo é Efêmero, eu escrevi assim, eu agradeço tudo o que não tive. Tudo o que não tive não precisa ser perdido ou apagado. Ninguém me arrancará dos braços o que não abracei. A ferrugem estanca a gula na borda destinada a perder. E mais agradeço o que necessitei e não tive. O que pedi e implorei e não tive. O peso imaterial pesado de carregar ou de engavetar do que não tive. A constelação longínqua a um palmo do desejo de não tê-la, igual ao ouvido de haver nascido e escrever. O tumulto das luzes nas altas ervas da cama, o que a tinta não raptou com a escrita. Dentro desse mesmo livro,
que é Tudo que é Belo é Efêmera, eu escrevi: plantar uma... Só um pouquinho. Plantar uma roseira, sabendo que a rosa é efêmera. Replantar a roseira, sabendo-a efêmera planta. Viver, sabendo-se efêmera. De quantas rosas se alimentará a minha morte? De quantas mortes medrará o coração da vida efêmera? Tantas vidas já se desfolharam, tantos sonhos ficaram em botão e amores apenas espinhos. Eu amo a rosa que me sobreviverá. Eu amo a rosa que me sobreviverá. Maria, eu vou abrir agora para algumas perguntas do público aqui que já formulou algumas questões. O primeiro, a vez, é do Ricardo Silvestrin, que vai fazer a pergunta em voz. Então, por favor, Ricardo. Salve, querido. Tudo bom? Tudo bem? Oi, querido, que bom te rever. É uma alegria estar aqui com a Maria Carpe, né? Já fizemos coisas juntos muito interessantes aqui por Porto Alegre, e uma dessas coisas foi a seguinte: uma vez o Dylan Camargo, que é um outro poeta muito bom, nosso amigo, levou eu e a Maria na Dana, na Álvaros, que é uma mas fábrica. eu estou lembrada disso, que coisa linda. Tá, fala. É uma fábrica, né? A Álvaros é acho que é metalúrgica, né? E aí, esse projeto que o nosso amigo fez era de levar escritores no meio da tarde, assim, no intervalo do trabalho dos operários, né? E aí o Dylan então levou eu e a Maria Carpe, e aí nós falamos vários poemas para o pessoal, né? Ficamos lá uma hora falando poemas, né? Os meus e elas os dela. E aí foi super legal, eles adoraram, aplaudiram, vieram conversar, fizeram perguntas, né? E aí na volta no carro, quando a gente estava voltando, eu disse: mas que interessante, né? Eu achei muito feliz porque fiquei feliz porque teve comunicação, né? A gente chegou lá para falar nossos poemas e houve comunicação, né? Daí a Maria Carpe falou assim: sim, mas comunicação não precisa ser assim que nem casamento, né? Uma coisa assim total. Alguma coisa comunica. Ela disse essa frase, eu achei perfeita, né? Assim, sobre essa ansiedade que a gente vai ter, né? Será que vai comunicar? Alguma coisa comunica, né? Isso é uma liberdade de saber que não precisa ter essa tensão da comunicação, né? Eu achei isso muito, muito bonito, né? E outra questão também da Maria Carpe, eu coloco a Maria Carpe ao lado do Armin Trevisan, né? Outro poeta que também tem imagens, tem filosofia, tem força, tem uma poesia. São dois poetas raros, assim, raros, né? Com uma poética vigorosa, né? E aí a pergunta para a Maria Carpe seria assim: quais são os poetas da tua formação, assim? Os poetas que são os teus poetas que te formaram como poeta? Aí é uma pergunta um pouco difícil, né? Por exemplo, eu cheguei mais em Jorge de Lima do que Drummond, mas aí tem que contar, porque todos foram importantes. Mas, para mim, o Jorge, a invenção de Orfeu, de Jorge de Lima, esse poema vai escrito durante a febre, quando ele inaugura, é fora de série. Então, a Cecília Meirelles, com o Cancioneiro, é uma loucura. Pois é, a Cecília ensinou uma coisa fantástica. Ela foi lá em Minas Gerais,
para cobrir um programa de Páscoa e saiu grávida de Tiradentes. Eu acho que o poeta tem que ficar grávido para depois gerar a poesia. Depois de 4 anos é que ela saiu o Inconfidente, a Confidência Mineira de Cecília Meirelles. Então, são coisas assim, né? Dos grandes poetas, para mim, foi Lorca. Eu ganhei do meu pai as obras de Lorca. Uma loucura, Lorca. Porque o Lorca era poeta da escrita e poeta da vida, aí se junta. Aí é uma beleza. Então, eu vou lendo os latino-americanos, li muito os latino-americanos. Então, eu tenho uma ligação muito linda com a literatura espanhola também. Então, são coisas assim. E você poderia falar, então, mais 3 poemas para a gente, Maria? Mais 3 poemas. De onde é que eu vou tirar? Dos Cantares da Semente, né? Dos Cantares da Semente. Como eu disse, os Cantares da Semente, eu faço a semente em mim, a semente em ti. Eu tenho bem no núcleo da semente algo bem que eu chamo mãe obscuridade, que ela que foi o que me gerou. E depois eu falo na semente em nós, que é o coletivo. A semente não se encaixa, não se embrulha nos passos ou brochura. Nenhum pano desce nos flancos e em nenhum continente cabe, sujeita à encarnação. Nenhum acúmulo, um copo ao menos, um dedal, aro no dedo, as roupas rasgam e corre o fio do lençol e da página, o fio da boca sem grão ou rama, o fio da lágrima por anos e anos sem germinação, a não ser a conspiração da semente. Eu vou desenvolvendo. Por exemplo, a semente também ficou, o núcleo ficou enorme em mim. Depois é que foi desenvolvendo, que eu chamo os Cantares da Semente. Então, o primeiro prêmio açoriano que eu recebi foi o dos Cantares da Semente. Aliás, eu começo o livro com um oxímoro. A semente privou-me das asas para que eu alto voasse. Então, depois, eu acho que é naqueles... Ah, sim. Então, veja, toda a obra de arte, ela nasceu dessa impossibilidade de voar. Então, essa privação faz com que o homem e a mulher avance. A semente privou-me das asas para que eu alto voasse. E aqui eu tenho um poema, veja que ilação, lá no Gerais da Dor, eu falo também nisso. As coisas se ligam. Eu vou ler, então, o que eu tenho no Gerais da Dor. Se um pássaro não tivesse asas, se um pássaro não tivesse asas, seria uma bala deflagrada, alta noite, tocha incendiada, mais um insustentável soluço no mar. Se um pássaro não tivesse asas, se arremessaria contra a solidão, contra o peso, contra a laje de si mesmo,
até que a imensidão exilada estivesse dentro, desmedida, revolta, sem asas. Se um pássaro sem asas já não come espaços, mas os alimenta. Se um pássaro sem asas já não sorve o ar, mas os crepita. Se um pássaro sem asas já não sobe os céus, mas afunda no coração que plana. Então é isso. A semente privou-me das asas para que o alto voasse. Na minha posse de patrona, numa época difícil que nós estávamos enfrentando, eu não sei se eu peguei de algum poema, mas eu teria dito: quando nós não tivermos mais nenhuma porta, nós seremos a porta. Que beleza! É. É isso. Quando nenhuma porta se abrir, quando nós não tivermos nenhuma porta, nós seremos a porta. Que coisa forte. É isso, a vida é assim, né? Maria, quem vai fazer a pergunta agora é a Adriana, que está aqui com a gente. Adriana, por favor. Adriana está lá. Deixa eu ligar o microfone. Né? Tem que ligar o microfone. Bem alto, né, para poder ouvir. Oi, Maria. Oh, desculpa, Oi? eu fui destravar e travei seu microfone, perdão. Destrava de novo. Estão me ouvindo, Maria? Estou agora sim. Tá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Maria. Querida. Sou sua fã, estou adorando seus poemas. E sou gaúcha, sou aqui do Sul também, né? Moro em Canoas, trabalho com crianças, né? Sou professora, pedagoga, apaixonada por poesia. E eu vi que tu publicaste na pandemia o Quebra-Galho e o Faz de Conta, então a minha pergunta é sobre isso. Como encantar as crianças de hoje em dia com a poesia, com a prosa, né? Para eles largarem um pouquinho do tablet, do computador e se apaixonarem pela poesia e pela prosa. É o que eu É falei. essa a minha pergunta. É voltar ao brinquedo, deixar a criança encontrar o mundo, voltar ao brinquedo. O brinquedo é necessário. Não a tecnologia, os instrumentos da tecnologia, que isso tudo é da educação do consumo. É daquela educação que fazia da criança, tu tem que ser the best, o melhor. Não. Aliás, como professora, eu fui professora, eu amo mais a nota 8 do que a nota 10. Porque a nota 8, tu tem tempo de jogar futebol, de brincar, de cuidar do irmão, de cuidar da casa. Quando tu só fica pressionado com a nota 10, tu esquece o resto. Eu acho que a nota 8 é muito boa para depois o brinquedo, voltar ao brinquedo. É muito importante. O toque, a pessoa, o carinho. As pessoas não se abraçam mais, né? Aquele Verdade. abraço apertado. Querida, que bom que tu moras aqui perto. Eu também sou apaixonada para... Se tu prestar atenção na linguagem da criança, depois a gente canaliza ela para o consumo, para o melhor, o que a gente acha que é o melhor. Mas ela tem um linguajar e uma imaginação maravilhosa. A gente aprende com a criança. Isso Verdade. é muito importante. Eu aprendo todos os dias. Obrigada, querida. Então, fale mais, por favor, Maria, 3 poemas para a gente. Estamos aqui
Ansiosos por ouvir seus poemas na sua voz. Agora, eu tinha selecionado um, mas eu agora acho que eu já... sim. Então, aqui nesse meu livro, da criança, eu botei um poema que eu tenho dentro de um que eu tenho dentro de um outro livro sobre a criança, viu, Adriana? O nome é O Circo. As crianças resguardam favos de abelha e sonhos atrás da orelha. As preces milagreiam os jogos. Cedo, vindo a febre, a constância do faz de conta entorna o real, transparece a cortina. Eu queria ser trapezista, vestida de lantejoulas e vidrilhos. Ave Maria do equilíbrio. Cresci, estou no circo. Estou sempre à beira do salto, sem redes. Ao redor, tudo aquecendo-nos com seu toldo. O assombro assoprado de cerejas plana. O cesto de cascos, retalhos e bobinas esvazia-se. Tudo na dobra da fronha, em dobro nas linhas da mão escorregadia. O voador trêmulo, aprisionado num minuto para o gozo de soltá-lo, tudo escorrendo pelas faces agora no trapézio da escuta. Sim, era meu sonho ser trapezista. Eu só queria ser trapezista. E, no fundo, eu sou, né? Pela poesia. Agora faz acrobacias em versos, né? Eu fiz um verso que depois eu acabei publicando. Eu acho que é de um inédito. Não me procures nas gôndolas dos mais vendidos, na fatura e nas manufaturas. Sou filha da escassez alheia e própria. Encarno a falta. Onde falta algo, a celebração, onde não há personagem memorável, não há clientela para o rosto escasso de si mesmo, escasso de representação. Uma carta sem envelope, sem assinatura, sem destinatário, sem nome na nomeação da falta. Venho sempre em dupla faltante, o verso e o reverso da falta, um desunido par de sapatos. Eu não sei se... Eu estou meio rouca, não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos ouvindo bem, estamos ouvindo bem. Bom, temos uma pergunta aqui do Dilson Lages, né, do querido Dilson Lages, e eu vou ler para você. Ele preferiu assim: o que é para a poetisa Maria Carpe a estranheza em sua poesia, a metafísica na geografia e na espiritualidade? Poetas visuais metafísicos têm no aforismo um alicerce seguro para criar e cativar o leitor? É um pouco difícil essa pergunta. É um pouco difícil, eu sou muito simples. Parece que eu sou difícil, eu não sou, eu sou simples, eu busco a simplicidade. A minha metafísica é estar aqui, agora e sempre. Estar pronta aqui para a escuta, escutar, ouvir, perceber, tocar, perceber. Então, eu estou sempre atenta, estou sempre atenta.
Eu sempre digo, o poeta mais escreve quando não escreve e tem tempo para sonhar. Ter tempo para os seus sonhos. A minha transcendência é aqui e agora. Que lindo. Mas então, nesse aqui, nesse agora, Maria, fale mais 3 poemas para a gente, por favor. Mas aí de quem que eu... Posso sugerir? Pode, claro. Tu pode escolher desse livro. Poema do que você está lançando agora. A Esperança contra a Esperança, os poemas 78 e 79. 78 e 79. Quer que eu leia, então? Estou lendo. O refúgio da esperança é ser contra a esperança. Há pessoas de matéria tão dura que a vida, para acabar de esculpi-las, precisa de martelo e cinzel. Dureza contra dureza. Outras, no entanto, ainda moldáveis no barro primordial, sente-lhes a mão do oleiro docemente, terminando-lhes a forma ágil que respira. O miolo do sol, no retraimento da esperança, alentando a fadiga da argila, nunca se termina de nascer. O outro que vem a seguir, Maria. 79? É. Tudo que se planta é cultivo. Vai lá. Tudo que se planta é cultivo de previdência e de cautela. Os celeiros cheios. A lei da estocagem governa os hábitos. Nem as bibliotecas escapam da acumulação. Somos pó e acumulamos poeira. Por isso, a esperança viceja entre ervas, o celeiro vazio. Como a poesia quer limpo de intenções o seu terreno. Tem o gosto da intimidade ao nos despojar das roupas e da nudez, contentando-se em ser apenas um corpo. A esperança e a poesia juntas florescem esvaziadas da autoria. Eu gosto muito das ervas. Como eu gosto das ervas. Sou apaixonada por elas. Elas nascem onde a gente menos espera. Elas não precisam de cultivo. Eu tenho, mas não é aqui. Um sobre... Assim. Deixa as ervas crescerem. As ervas escrevem a crônica dos passos ausentes. Onde vicejam ervas, por ali ninguém passou. As trilhas amassam ervas e solidão. Não são ornamentais e escapam a toda função. Somente comestíveis às aves e aos eremitas, quando pássaros. Não toleram adjetivos da verde grama cultivada em jardins, parques e campos esportivos. Os cometas errantes, as frutas maduras e os amantes iletrados amam cair entre ervas.
Muito bom. Maria, tem uma questão também que eu acho... Eu não sou advogado, mas tenho uma interface na minha atividade com o direito, né? E converso com muitos advogados, enfim, tenho uma relação aí bastante próxima com essa área. E linkando com aquela sua fala sobre o aqui e agora, né? A sua relação aderente ao aqui e agora, nesse aqui e agora estão as nossas atividades, né? Aquilo que a gente faz ou fez muito no dia a dia, aquilo que nos tomou tempo e dedicação, enfim, no seu caso, existe também o direito, né? A sua atuação na defensoria, e como você já falou aqui, a sua atuação na defensoria ligada às questões da infância, enfim. E uma coisa que você disse, e eu li em algum lugar, que você tem muito apreço ao contraditório, né? E que isso é fundamentalmente um pensamento civil, né? E também você é muito ligado à ética do comunitário. E eu acho que essas questões se vinculam à sua atividade no direito e trazem para a poesia, que eu vou trazer uma outra fala sua, que é a ligação da poesia com o bem comum. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essas questões e sobre essa relação, de que maneira se comunicaram também a sua atuação no direito e na poesia. Eu publiquei pelo suplemento da Zero Hora a ética do cuidado. A ética do cuidado é que prevalece, a ética comunitária. Porque é muito fácil tu querer ter a moral dos grupos corporativistas. O grupo corporativista é aquele que pensa no seu grupo, ele não pensa no todo, não pensa nos demais. Apenas aquele pequeno grupo. Isso está errado. Isso é muito... eu chamo de comarca do umbigo. Essa é a comarca do umbigo. Pensar em si, ou no pequeno grupo, ou na sua família. A ética comunitária, ela pensa nos demais, no todo, na cidadania, na pátria. E a pátria também situada no mundo da humanidade. Então, eu chamei isso também de ética do cuidado. Quando aquela santa lá da Bahia, a Santa Dulce, a Dulce da Bahia, pegou uma casa que estava abandonada e levou os pequenos que estavam sem abrigo, com fome, com frio, com chuva, e se adonou de uma casa abandonada. Ela foi contra a lei, mas ela fez o uso da ética comunitária. Ela exerceu o mandato dessa ética do cuidado. E essa que eu venero. Essa que eu venero. Eu também sou contra as leis ilegítimas. E lei ilegítima é aquela que não tem aquela legalidade da ética do cuidado, que só pensam nos privilégios, nas pequenas corporações, e não pensam nos demais. Isso, para mim, é muito importante, e eu aprendi também com meu pai, que me ensinou esse lado muito importante da ética do cuidado. Então, fale, por favor, Maria, mais 3 poemas para a gente, que a gente está aqui... Eu não trouxe aqui, só se ela fosse procurar. Né? Pega aquela... Vê se tu consegue um... Estamos sequiosos para ouvir poemas em sua voz. Posso aqui. Sim. Esse aqui, o Caderno das Águas,
Eu fiz para o Instituto Estadual do Livro, para o autor presente. Eu acho que o Ricardo Silvestre sabe, né? Ricardo Silvestre? A gente tinha um programa, o autor presente, que a gente ia falar com os alunos na sala de aula. Então, foi eu criado selecionei... Foi criado pelo Assis Brasil. Eu selecionei aqui algumas poesias que eu podia ler para criança, aqui no... Então, eu vou ler também sobre as ervas, que eu amo as ervas. Que ótimo. Há coisas que fogem a qualquer simetria, como a vegetação que nasce a esmo, sem que ninguém possa reivindicar-lhe o plantio. São o desperdício do grande fluxo da vida além da tua determinação. São essas árvores ao sol interior, a teus olhos fixos, nublados, o musgo das pedras intocadas, as ervas dos ermos e trilhas esquecidas, os insos dos entulhos nunca esvaziados, dos beirais e calhas, o no bolso do casaco imprestável, o de algum sapato mofado, ou de alguma alma sem uso. As papoulas dos túmulos sem rastro de saudades. Assim sucede comigo. Coisa de ninguém. Coisa descabida, de senso. Desde um silêncio onde tudo estremece despropositado e a esmo, através de um buraco no muro, uma racha na parede, ou na pele, ou da pátria, que o ouvido cobre-me de verdes. Sou apaixonada pelas ervas. Agora vou ver se esse aqui, a minha querida Susana, esse aqui é o único que eu sei de cor, mas eu vou ler. O primeiro verso o fiz a minha mãe quando lhe sensibilizei. O primeiro verso o fiz a minha mãe quando lhe sensibilizei o ventre. E ela, chorando, sentou-se à beira da calçada, por ser mulher madura e escassa de tempo para parir-me. Eu nunca a surpreendi debruçada sobre um livro. Ela era em fainas de sol e desatado riso, o livro. E essa dificuldade que ele tem congênita em ler poesia escrita, como os córregos que não cabem num balde. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, a minha voz está rouca. Está ótima, está muito bem. Viu? Eu acho que tem uma pergunta da Vitória lá embaixo. Pode? Tem. Então, quer fazer, Vitória, direto? Não? Pelo Tem jeito. a Vitória, deixa eu ver onde é que está a Vitória. A Vitória está incógnita aqui, ela está aparecendo como iPhone. Não, lê a Mas pergunta da Vitória. A Vitória Terra é uma Terra, poeta... que nome importante, hein? Terra. Pois é, exatamente. É uma poeta muito interessante, Maria Cá, que está lançando seu primeiro livro agora, mais ou menos da forma como Susana relatou aqui do seu lançamento. Assim, não está lançando poema tão jovem. Ele é jovem ainda, mas
esperou alguns anos para lançar o seu livro chamado Historial. Em breve estará aí pela editora Patuá, oferecido nas redes e nas melhores livrarias. Mas a Vitória, a propósito das ervas, ela faz a seguinte pergunta, uma pergunta bastante pessoal. Maria, você toma diariamente chimarrão ou chá de erva mate? Não, eu gosto do chimarrão. Agora, na pandemia, a gente não podia dar. O chimarrão é comunitário, né? Ele passa de mão em mão. É tipo de uma comunhão, né? Uma Eucaristia, né? É uma Eucaristia verde. Mas eu amo os temperos. Sou apaixonada por temperos. A minha mãe tinha todos em sua horta. Minha mãe cultivava hortas e flores, tudo junto. Meu pai cultivava uvas. Meu pai era um italiano que veio da Itália com um violino embaixo do braço. Era muito... Espera que eu perdi aqui, a Adriana... Eu assim, gostaria que tu aumentasse um pouquinho o volume, tá? Tá. A Adriana fez aqui um comentário que ela diz: tem um pedido para Maria, escreva mais para as infâncias. Você tem toda a propriedade, pois és a trapezista da poesia e sabes educar os sentidos. É o comentário da Adriana. E o Elias, o nosso querido Elias, quer fazer aqui um comentário, Elias. Pode falar, por favor? Tá mudo, viu? Eu disse para ele que Elias é o masculino de Elisa. Eu sou mais... Isso, eu gostei muito de ser seu xará. Eu queria dizer, Maria, que gostei muito, sua obra é extraordinária, tem muito a nos dizer, ela vai fundo. Um pouquinho mais alto, dá para aumentar um pouquinho? Dá. Eu queria dizer que a sua obra é extraordinária, e eu gostei tudo, mas o primeiro poema sobre o Sul me deixou muito impressionado, porque as palavras jorram em borbotões, como se fosse uma cachoeira. É comum a gente falar da nossa terra, porque quem não é da sua terra não é de lugar nenhum. Mas você conseguiu um tom muito bonito e muito emocionante, e eu queria te agradecer por este poema. Gostaria de quê? Gostaria de te agradecer por ter mas eu que feito esse poema. agradeço tu estar me ouvindo, vá. Eu agradeço muito, Elias, tu estar me ouvindo. Aliás, eu amo o profeta Elias. Isso aí, subiu ao céu num carro de fogo. Quem sabe se eu consiga fazer isso algum dia. Linda. Meu pai se chamava Enoque e queria um filho chamado Elias, outro profeta. Minha mãe não queria. Então, quando eu nasci, sou caçula, meu pai foi lá e me registrou e eu tenho muito apreço pelo meu nome. Sim, é lindo o nome. Obrigado. Infelizmente, nós estamos indo para o final, né, dessa conversa maravilhosa. Assim como eu, acho que está todo mundo encantado, Maria, com as suas respostas e com seus poemas. É uma prosa aqui que a gente passaria até de noite conversando. Se tivesse um chimarrão, então, a coisa ia longe. Eu estou aqui com chá verde, que é primo do chimarrão. Mas eu sou apaixonada por chás, ervas, estou apaixonada. Eu também tenho isso. Isso veio de minha mãe também, essa paixão pelas ervas e pelos chás. Eu, particularmente, de todas as suas respostas aqui, eu achei todas elas, enfim, muito significativas, mas eu vou voltar depois para ouvir a sua resposta sobre educação dos sentidos. Ela me foi muito tocante, a maneira como você abordou essa questão, que para a poesia é uma questão fundamental, acho que é uma questão fundamental e profundamente política, a sua menção à relação da pele, o toque, essa questão, para mim, é fundamental na vida e na poesia, né?
E, enfim, agradeço muito a sua disponibilidade por estar aqui com a gente, né, no Instituto Estação das Letras, nessa conversa, né, com Suzana e comigo, e com todos aqui, todos e todas aqui presentes, pelos comentários abertos e pelos comentários inbox que eu recebi, todo mundo está encantadíssimo com a conversa, e eu pediria que você falasse agora apenas um poema, e aí eu passo, em seguida a Suzana assume e faz o encerramento. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço, torno a agradecer a todos vocês. Agora eu não sei o que... Vou ler. Querem que eu faça mais algum? Ele pediu mais um, para finalizar. Vai ser o último. Tu falaste, vida que por mim transita, perdoa minha imobilidade, a mão que não alcança, o pé que não entra, o peso da casa, dos cômodos, o estreito da roupa, o peso da nostalgia, os granizos sobre a lavoura da fé e da justiça tarda. Perdoa, querer ficar onde queres prosseguir, concluir onde queres abrir, e com sólidas barreiras resistir ao teu fluxo, e opor a razão ao engasgo que estremece o sonho, e opor a alma ao corpo que ali germina. E mais perdoa, onde és caminho, em teus veios, opor-me terra endurecida, onde assopra sabor, opor-me espinhos, e onde és teimar em reunir-te a meus limites, opondo a duração à passante dádiva. Maria, que maravilha, que bom. Uma hora e meia é pouco, né? Aqui, ó, a Vitória, mas bate, que baita prenda essa Maria. A Vitória Terra. Brincando com você. Bate, que baita prenda, Eu Maria. que agradeço muito, eu agradeço muito. Quando eu publiquei o primeiro livro, aí eu vi que eu estava ganhando de presente os leitores. Era o grande passo que eu tinha que fazer, era ir de encontro ao leitor. Ele inaugura a nossa poesia, ele a transfigura, ele a interpreta. Isso é muito importante. Tu não é dono do que tu escreve. O que tu escreve não é teu, é do leitor. Maria, eu agradeço, e o Instituto Estação das Letras, muita gente aqui da plateia, muitos poetas na plateia vieram te ouvir, também muitos leitores seus, né? Então, a gente agradece demais essa presença, né? Com essa poesia, né? Densa, né? Que vai à essência das coisas, e que ensina muito, né? A gente aprende muito lendo a tua poesia. É um livro para ler, por exemplo, esse aqui, né? É um livro, todos, é para ler devagar, né? Que nem aconselhava. Me lembro da epígrafe do Goulart, do Ferreira Goulart, num livro chamado eu acho que é Na Vertigem do Dia. Ele pede na epígrafe assim: leia devagar. Eu acho que poesia é uma coisa para a gente ler devagar, aos pouquinhos, né? Um poema por dia, 2 poemas, né? Para poder saborear. E a sua poesia, para a gente,
saborear, e ela vai ficando, as questões vão ficando, né? E a poesia fica, e a Maria fica dentro de nós. Maria, obrigada. E para encerrar, eu vou ler um poema da Maria para a gente se despedir dela, tá? Vou ler para ela. É um livro da A Esperança contra a Esperança, que eu estou aqui divulgando, porque é o lançamento no dia 27 de maio, para quem está em Porto Alegre, tá, gente? Não sei onde vai ser. Onde é que vai ser, Maria? Já sabe o lugar? No Instituto Link. Instituto Link. É. E em Porto Alegre, tá, gente? E também tá, o Nuno colocou o endereço para venda, né? Sim, sim, já tá nas livrarias. Eu Então, eu vou ler, coloquei o endereço da editora, vou colocar de novo aqui. Tá, coloca que aí o pessoal já vai, né? Quem quiser conhecer mais, esse livro tá uma maravilha. Às vezes é difícil até de escolher, sabe, Maria? Desse livro aqui a gente tem dificuldade de escolher. Eu fiquei aqui Eu quero terminar dizendo para Vitória Terra que eu escrevi um artigo que se chama Poesia, um lugar para todos. Tu estás convidada a ingressar na poesia. Parabéns, Vitória. Então, o poema 101, da Esperança contra a Esperança. Para entardecer, a esperança necessita de 3 fiandeiras. A primeira fia, a segunda desfia, a terceira comparece. Comparece e mantém o fogo brando, tecendo e destecendo no interior das chamas. Desculpem, comparece... Eu vou retomar, porque eu me engasguei, eu estou com um problema na garganta. Vamos lá. Para entardecer, a esperança necessita de 3 fiandeiras. A primeira fia, a segunda desfia, a terceira comparece e mantém o fogo brando, tecendo e destecendo no interior das chamas rubras, no reverso da lida, a chama azul da alma das coisas. Obrigada, querida. Obrigada. Maravilha. Obrigada, obrigada. E você ainda volta outra hora para ler mais poemas para nós, tá? Em outro momento, no concerto. Tá? Fica o convite, né, Nuno? Aqui. Com certeza. E Tá? para essa prosa, eu vou dizer aqui que eu adoraria passar uma tarde conversando contigo pessoalmente. Maria, deve ser umas Vamos coisas fazer essa deliciosas viagem. ali. Vamos lá? Vamos, não sei o quê. Olha, eu vou à Feira do Livro não sei ainda que dia, eu vou participar de uma mesa lá, e eu vou, a gente pode combinar. Vai lá, vai para a De feira. repente, me passa os dias que eu vou tentar. Vou tentar abrir essa agenda aí. Tomar chimarrão. Obrigada. Eu estou sem imagem aqui, mas obrigada, eu tive vocês me fortaleceram a prosseguir. Maravilha, assim, não pode, imagina. Não admitimos outra hipótese. Eu estou sem imagem aqui, mas eu tive a oportunidade de mediar uma mesa da Maria aqui em Ribeirão Preto, na Feira do Livro de Ribeirão, há uns 10 anos. Você veio aqui, Maria. Estou sem imagem, desculpa, estou com um problema na câmera. Quem é que está falando? Quem é que está falando? É Mara Sena. Eu fui substituir a professora Eli Vietes, Lisboa, na Feira do Livro, aqui, quando você veio. E eu tive o prazer de mediar a sua mesa aqui. E fiquei, desde então, já conhecia a poesia, mas fiquei encantada com a pessoa também que você é. Tem vários livros seus e gosto demais. E foi um presente essa tarde para todos nós, tenho certeza. Muito obrigada. Obrigada, querida. Aqui tem tanta mensagem. Um abraço aqui de São Luís do Maranhão. A Daniele Marreiros mandou para nós. Legal. Gente de todo canto, ó, do Sul. Tem uma nova mensagem. Adriana, que tarde maravilhosa. Maracena. Wilson Laje. Viva a poesia da Maria Carpe. Está todo mundo aqui, Maria. E a gente está esperando, porque ela tem 20 livros inéditos. Nossa! Eu tenho 20 livros inéditos. Ela vai me ultrapassar a minha existência, a poesia.
É isso aí. Alô. Gente, um bom sábado, fim de sábado para todos, tá? Estamos aqui nos despedindo e agradecendo sempre ao Nuno, nosso parceiro, a Mara Margens, né? E a Maria Carpe, a nossa convidada, e a todos os poetas, leitores e amantes de poesia presentes. Vamos nos despedindo, tá? E próximo, é sempre o último sábado do mês, às 15 horas, tá? A gente manda sempre o convite para vocês, assim, com alguma antecedência. Um beijo para todos, tá? Vamos nos falando. Maria, prazer, estaremos aí, hein? em outubro eu estou aí. Outubro não, novembro eu vou aí. Aí eu vou para aí, vou passar uma tarde tomando chimarrão. E o Nuno já preparou a mala, né? E o Ricardo vai com a gente. Vamos lá. Eu já vou sair daqui, vou começar a preparar a mala já. Tem que começar a preparar a mala, tá? Vamos lá. Tchau. Maravilha. Tchau. Beijo para todos. Olha que linda, ó.